Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver os primeiros versículos. Vamos ver os primeiros versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lo preguei, a menos que tenha escrito em vão. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, da quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Veja, irmãos, Paulo fala da simplicidade que é o Evangelho, do que nós temos que anunciar, daquilo que nós temos que pregar. E aí que você vê que essa pregação do Evangelho, anunciar Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, que venceu por nós na cruz do Calvário, que pagou o preço através do próprio sangue, não dá quórum, né, irmãos? Então, o que as pessoas querem hoje? Como o Evangelho virou um negócio, não adianta as pessoas depois ficarem bravas que isso virou um negócio. E um negócio você tem que agradar a maioria das pessoas, irmãos. E quando você pensa em agradar a maioria das pessoas, obviamente você não está falando do Evangelho. Por isso que é muito difícil quando você fala assim, mas qual que eu tenho que falar? Então, Paulo faz essa introdução do Evangelho de Jesus Cristo para essa igreja lá em Corinto. O primeiro versículo, se você for ver, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Só há uma maneira de você ficar firme na sua fé, se você ouvir o Evangelho. Todo o resto, irmãos, são paredes, são supérfluos. Todo o resto é para tentar prender uma plateia. Para viver a nossa vida e nos levar ao lar, na glória, somente o Espírito Santo pode capacitar um homem para falar tão claramente, em tão poucas palavras, como o apóstolo Paulo falou. Só que, quando você conhece o Evangelho de verdade, ele tem um poder libertador na vida das pessoas que é incrível. Você pode perceber nessa pequena porção da Escritura que nós lemos, nós encontramos a verdade que todos precisamos redescobrir. Nós que frequentamos igrejas evangélicas, nós temos que lembrar que o Evangelho não é apenas uma mensagem introdutória ao cristianismo. O que parece o seguinte, as pessoas chegam ao Evangelho e depois, para manter elas como crente, como cristã, como evangélicas, nós temos que falar de outras coisas, para não virar um tédio. O que nós não percebemos, o que Paulo está falando aqui, é que a mensagem do cristianismo e o crente, ele faria bem em dar a sua vida na busca de conhecer a glória de Deus e torná-la conhecida. E a glória de Deus se manifesta no Filho dele. Não se manifesta na sua cura. Não se manifesta se você arrumou um emprego bom ou não. Em outros perfumaria que o Evangelho oferece. Se manifesta no Filho de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Creia no Filho. Creia na obra
de Cristo. E essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Eu sei que há muitas coisas a serem conhecidas nesse mundo, incontáveis verdades a serem investigadas dentro da esfera do próprio cristianismo. Mas não perca de vista, meus irmãos, o glorioso Evangelho de nosso bendito Deus e seu Filho Jesus Cristo está bem acima de todas elas, de todas as perfumarias, de todas as palestras, de todos os livros, de todos os estudos. Porque ela é a mensagem de nossa salvação. Ela é a mensagem da nossa salvação. Não é a mensagem de como você vai se dar bem nessa vida, de como você vai ser curado, de como você vai arrumar um emprego, de como você vai arrumar um marido, uma mulher, de como você vai manter seus filhos bem, de como... Não é. É uma mensagem da salvação, de pecadores, de homens e mulheres caídas, ruins, depravadas, em todos os sentidos. Não só na questão teológica da depravação total do ser humano. Nós não somos bons. Nós não merecemos nada daquilo que Deus faz por nós. Nós não merecemos nem ter aberto nossos olhos essa manhã. Mas Deus é bom e misericordioso. Então a mensagem da salvação é importante. É o meio do nosso progresso rumo à santificação e a limpa fonte de onde flui toda pura e correta motivação para a vida cristã. Por isso que eu falo que o restante é tudo perfumaria, meus irmãos. Ao crente, a nós. Quando você compreende algo do seu conteúdo e caráter, jamais faltará o zelo ou ficará de tal forma empobrecido que busque suas forças em cisternas rotas. O que é anunciado hoje, o que é proposto hoje, muitas vezes são cisternas rotas. Vamos nas fontes, não vamos na fonte de Cristo, vamos em cisternas rotas, sem água e lavradas pela mão do homem. Estamos engolindo metodologias de vida que pessoas querem fazer, ou pessoas querem justificar as suas vidas através da pregação do Evangelho, porque não tem nem a humildade de reconhecer que são falhas, que são pecadores caídos, que erram. Então precisa demonstrar um ar de superioridade, um ar de santidade, um ar de que eu sou mais... Eu fui no monte orar. Mas grande coisa que você foi no monte orar. Porque você foi no monte orar, o cara que orou no quarto dele, a oração não serve. Esse é o que vão criando em cima disso. Pesos. Nós escutamos ainda pessoas falando que Jesus Cristo levou todas as nossas doenças e enfermidades na cruz, então nós não podemos ficar doentes. Isso é de uma infantilidade que não tem cabimento. Eu falo infantilidade para não falar outra coisa, porque querem iludir as pessoas no quê? Em que sentido? Pessoas que pregavam sobre casamento blindado se separando. Por quê? Porque a vida real, ela é diferente dos contos de fadas, a qual a Bíblia fala que muitos iriam fazer continhos, contos de fadas, para iludir as pessoas, para causar comichão nas pessoas. O que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 1, ele explica que o apóstolo já havia pregado o evangelho para a igreja de Corinto. Na verdade, é como se ele fosse, abre e fecha aspas, para isso, um pai na fé deles.
Mas mesmo assim, a pregação de Paulo, ele vê a necessidade máxima de continuar a lhes ensinar o Evangelho. O cara ouviu a primeira pregação do apóstolo Paulo. E Paulo, depois que pregou o Evangelho, ele não desistiu de pregar o Evangelho. Ele não começou a pregar coaching. Ele não começou a falar que vai se dar tudo bem na vida, que está tudo certinho. Não. Ele não fez culto de libertação, culto de cura, culto de emprego, culto do empresário, culto da mulher, culto da criança, culto do... Ele não fez. Não fez. O que ele vê? A necessidade máxima de continuar a ensinar o Evangelho. Não apenas para relembrá-los de seus ingredientes essenciais, mas também para expandir o seu conhecimento sobre o Evangelho. Em suas conversões, eles apenas começaram uma jornada de descoberta que abrangeria suas vidas inteiras e continuaria por eras intermináveis na eternidade, descobrindo as glórias de Deus reveladas no Evangelho de Jesus Cristo. Ele não iniciou o Evangelho e depois ele vai ensinar a pessoa como ela tem que viver. Ele não começou a pregar o Evangelho, depois ele criou normas e regras e falou, agora, a partir de agora você vai viver assim, ó. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Porque ele não queria as pessoas escravas de nada. Ele não queria ninguém escravo dele, escravo de uma religião, mas escravos de Jesus Cristo por amor. Por uma decisão. Porque Ele decidiu nos amar. E se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele deu a vida dele por nós. Foi Ele que quis. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que quis descer, se esvaziar da sua própria glória para vir nesse mundo caído, para resgatar um povo, para chamar de seu, para si mesmo. Então nenhum homem ou nenhuma mulher superpoderosa tem a ação e o poder de modificar vidas. Isso foi dado apenas ao Espírito Santo de Deus. Quando o Filho subiu ao céu, como o apóstolo Paulo falou que alguns viram, presenciaram, 500, para deixar o teu Espírito Santo, o coigual, para nos ajudar nessa jornada difícil, que é viver para a glória de Deus. Então, se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu para dar conselho para pregador, que prega muito melhor do que eu? É que o que eu tento fazer para a minha vida é nós olharmos para o apóstolo Paulo, que muitos falam assim, seja imitador, né, de Paulo como ele é de Cristo. Por esses olhos do apóstolo, esse evangelho com um novo frescor, e nós anunciássemos, estimássemos digno de uma vida de cuidadosa investigação para saber o que nós estamos falando realmente é o evangelho ou não. Isso não importa quanto tempo nós temos vivido, não importa quantos anos na fé que você tenha, que eu tenha. Eu só em rádio vai fazer mais de 8 anos já. E mesmo que eu, você, nós tenhamos memorizado cada texto bíblico com respeito ao Evangelho, e mesmo que tenhamos dirigido toda a publicação, tenhamos lido dos pais da igreja, como eu gosto, dos reformadores,
dos puritanos e até dos estudiosos do nosso mundo contemporâneo, o que nós temos que ter a certeza de que não alcançamos nem o sopé de um grande monte, ou do pico Everest, que é conhecido, daquilo que é o Evangelho. Porque, na verdade, se nós vivêssemos uma eternidade de eternidades, o mesmo poderá ser dito sobre nós. O que nós temos que entender é que nós vivemos num mundo onde nós encontramos um número infinito de possibilidades e incontáveis opções que disputam a nossa atenção. Desde de redes sociais, trabalho e outras coisas mais. E nós sabemos que o mesmo pode ser dito do cristianismo. E essa ampla gama de temas teológicos que um homem pode gastar sua vida inteira examinando. Tudo bem, irmãos. Estude mesmo. O conhecimento, ele liberta, ele abre a cabeça das pessoas, principalmente se você é um cristão, você quer viver Cristo, né? É a verdade. É Cristo que liberta-nos. Agora, o que nós não podemos perder de vista é que um tema que se eleva acima de todos e é fundamental para o entendimento de toda a outra verdade bíblica, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho da igreja tal, denominação tal, do calvinismo, do arminianismo, do spurgeonismo, do qualquer outros ismos que são criados. Não. É o Evangelho de Jesus Cristo. Através dessa mensagem singular, o poder de Deus se manifesta mais expressivamente na igreja e na vida individual do crente, através do Evangelho. Através do Evangelho. Não há outra possibilidade. Todo o restante, irmãos, todo o restante, ele vai servir como perfumaria. Vai servir como perfumaria. Tanto que é real que serve como perfumaria que eu preciso arrumar testemunho para dar que serviu. E uma coisa que acontece dentro de um local não acontece para todas as pessoas, sendo que foi pregado e falado para todos. O que ia acontecer? A salvação nós sabemos que pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. Jonas, quando fala isso no seu livro, a salvação pertence ao Senhor. Então nós não pregamos para salvar ninguém. Eu não estou pregando aqui para te salvar. Eu prego para a glória de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Eu já conheci pessoas que foram salvas dentro de lugares que não eram igreja. E que nem estavam ouvindo o Evangelho. Eu sou um dos que vos fala é esse. Quando Jesus me encontrou, eu não estava numa igreja. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E Ele vai cuidar de cada um individualmente. Se você compreender isso, que você é único, e Deus vai trabalhar com você de uma maneira única, individual, você vai começar a parar de dar ouvido para um monte de loba, um monte de pessoas que só quer tomar o dinheiro, filho. Criando congressos, isso, aquilo, outro, para quê? Para tomar dinheiro, porque nada é de graça. Vai vender livro, vai vender... nada é de graça. E tudo bem, irmãos, tudo bem. Eu não fico preocupado com isso. A minha preocupação é outra. A preocupação é que tudo isso é perfumaria que não leva a lugar nenhum. Isso não vai trazer salvação para as pessoas. Mas vendem como se isso fosse trazer salvação para as pessoas.
O Evangelho de Jesus Cristo é o qual nós temos que anunciar. E Paulo deixa claro como fazer isso. Ele fala que ele entregou o que também recebeu. Você recebeu isso de Cristo? O que você recebeu de Cristo? Que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Você recebeu isso de Deus? Você compreendeu isso? Que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? E que ele ressuscitou ao terceiro dia, quer dizer assim, ele venceu. Ele venceu o último adversário, a morte, ele venceu. Ele venceu no meu e no seu lugar. Quando você consegue compreender algo nessas simples palavras, o que pode fazer mais diferença? O que você acha que vai fazer diferença na sua vida? Quando você tem a compreensão de que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou por quê? Porque ele venceu aquilo que a grande parte dos homens, ou na sua totalidade, tem medo, que é da morte. E eu estou até preparando uma pregação sobre a morte. Está bem adiantada. E vou trazer aos irmãos numa próxima oportunidade. Então, quando você tem essa compreensão, esse fundamento, esse entendimento, você percebe que tudo fica secundário. O que pode ser melhor? Ele te curar? Se eu compreendi que Jesus venceu a morte, uma cura é melhor ou é pior do que eu morrer? Se eu tenho a compreensão de que ele morreu pelos meus pecados, o que pode acontecer? Se o salário do pecado é a morte, e toda a consequência que o pecado traz em nossas vidas, e eu sei que Jesus morreu pelos nossos pecados, isso quer dizer o quê? Que um dia todas as minhas lágrimas serão enxugadas. Que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais câncer, não haverá mais cadeira de roda, não haverá mais sofrimento. E eu saber que aos longos anos da minha vida, por causa dos meus pecados, eu vou ter que passar por tudo isso. E alguém fica oferecendo um paliativo sobre isso. Agora a sua vida vai melhorar, agora um paliativo. Quando você tem a compreensão de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, eu queria saber no Evangelho o que é mais importante do que essas informações que o apóstolo Paulo traz para nós. E essa informação que eu estou passando para vocês agora. O que é mais importante? O que você precisa mais? Ir num culto de libertação? Você precisa ir num culto de cura? Você precisa ir num monte orar? O que você precisa mais? Ser um frequentador de uma igreja assídua? O que você precisa saber mais do que isso? Se você não tem a compreensão mínima disso, você realmente é uma presa fácil ao meio gospel. Você é um escravo da religião. E através dessa mensagem singular, o poder de Deus se manifesta mais expressivamente na igreja e na vida individual do crente. E se você olhar, irmãos, a história cristã, vemos homens e mulheres com uma paixão excepcional para com Deus e seu reino. A grande pergunta é se eu e você ansiamos ser como eles. Porque na realidade, eu já fiz esse questionamento, não sei se você, mas como que essas pessoas conseguiram ter abre e fecha aspas para isso, um fogo tão duradouro? Como eles conseguiram se manter aceso? Não
num contexto religioso, mas na presença de Deus, num relacionamento com Deus e seu Filho. Aí o que você percebe, irmãos, se você fizer uma avaliação cuidadosa das vidas dessas pessoas piedosas, doutrinas e ministérios, encontramos que eles diferem em muitas coisas, mas o que há um denominador comum, sabe o que é, irmãos? Eles capturaram um vislumbre da glória do Evangelho e a beleza deste acendeu suas paixões e os conduziu. Quando você experimenta esse vislumbre, quando você experimenta esse relacionamento real e verdadeiro com Cristo, por mais que as pessoas falem assim, está afastada, está isso, está aquilo outro, eu volto a tornar uma frase que não é minha, não lembro de quem falou isso, mas eu li em um livro que marcou, e essa é a real. Um filho, ele pode perder a comunhão, mas nunca ele vai perder a filiação. Um filho pode perder a comunhão, mas nunca vai perder a filiação. É só lembrar do filho pródigo. Uma hora ele volta para casa. Mas para isso ele tem que ter conhecido esse vislumbre da glória que o Evangelho traz, da glória de Deus. Sua vida e seu legado provam que uma paixão genuína e duradoura vem de uma compreensão cada vez maior e mais profunda daquilo que Deus fez pelo seu povo, pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Por mais nada. Não há substitutos para tal conhecimento, não há. Não há, irmãos. Não há substitutos para tal conhecimento, não há. Não há palestra de autoajuda, não há coaching, não há experiência de vida de fulano de tal, de apóstolo, de bispo, de presbítero, de pastor, não. Você tem que ter esse relacionamento. Você tem que experimentar esse vislumbre. Não é o testemunho do outro lá que experimentou, não. É você que tem que experimentar. Então, em tempos idos, nesse tempo de hoje, o evangelho cristão era frequentemente referido como evangel, ou da palavra latina evangelium, que significa boas novas. E por essa razão que os cristãos são frequentemente referidos como evangélicos. Somos cristãos porque encontramos nossa identidade, vida e propósito em Cristo. Por isso que somos cristãos. A nossa vida e nosso propósito está na pessoa de Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus. Viver para glorificar Cristo. O único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Digno é o Cordeiro de receber honra e glória e louvor, que morreu para resgatar pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu pelos nossos pecados. Ele é digno. Ele tem que ser louvado. Ele tem que ser engrandecido. Ele. Se o Evangelho não traz a glória para Cristo, não traz a glória para Deus, não é o Evangelho. E o que vemos hoje, um Evangelho que não traz glória para Deus nem para Cristo, traz glória para homens, traz glória para a instituição deles, para as denominações deles, para os programas de rádios deles, para os programas de televisão, para o que ele vai fazer. Então, irmãos, o Evangelho não é apenas um prefácio, uma nota de rodapé, um adendo
Ele não é uma mera classe introdutória ao cristianismo, ele é um curso inteiro de estudo. Nós, se vivermos 200 anos e falarmos do Evangelho todos os dias, ele é inesgotável. É a história de nossas vidas, as riquezas insondáveis que buscamos explorar e a mensagem que vivemos para proclamar. O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. E por essa razão somos mais cristãos e evangélicos quando o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa única esperança, nossa única glória e nossa única e magnífica obsessão. Essa é a realidade, irmãos. Por que não conseguimos viver o Evangelho como temos que viver? Porque ele não é a nossa obsessão. Não é a nossa obsessão. Nossa obsessão é outra coisa. É ganhar o mundo, ganhar mais dinheiro. E assim, sucessivamente. Estou falando por mim, irmãos. Não estou falando por ninguém, não. Hoje os evangélicos realizam tantas conferências, especialmente para os nossos jovens, com a intenção de instigar a paixão do cristão por meio da comunhão, da música, de oradores eloquentes, histórias emotivas, apelos comoventes. É isso. Só que isso não traz glória para Deus, irmãos. Me perdoem. É só você ouvir os testemunhos. É só ouvir. Porque na realidade, irmãos, qualquer que seja a empolgação criada, elas muitas vezes desaparecem rapidamente. Desaparece. Porque ele vai sempre precisar desse, abre e fecha aspas, desse fogo para manter a paixão dele. No fim das contas, essas experiências fomentam pequenos fogos em pequenos corações que se consomem em poucos dias, meses. E nós nos esquecemos de que uma paixão genuína e duradoura nasce do conhecimento da verdade. Uma paixão genuína e duradoura nasce do conhecimento da verdade. E me perdoe, muitas vezes jovens e outras, essas conferências, elas não falam da verdade. Elas falam de experiências pessoais, não da verdade. Talvez a verdade daquela pessoa. E aí, você precisa desse vislumbre do Evangelho, porque esse vislumbre moverá o coração verdadeiramente regenerado a prosseguir. Cada maior vislumbre acelerará o ritmo até que a pessoa esteja correndo incansavelmente em direção ao prêmio. O prêmio da nossa vocação. Porque o coração verdadeiramente cristão não pode resistir a essa beleza. A beleza de saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É o que perdemos e precisamos recuperar uma paixão por conhecer o Evangelho e uma igual paixão por torná-lo conhecido. E aí, irmãos, eu usei o texto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores instrumentos humanos para o reino de Deus, na história da humanidade e na história da redenção. Ele falou do Evangelho de uma maneira tremenda em todas as circunstâncias. Além de Paulo ser excepcionalmente capacitado, ele tinha um intelecto e um zelo muito grande. Só que ele, com toda essa capacidade dele, ele mesmo nos ensinou que o poder do seu ministério não repousava em seus dons, mas na fidelidade da proclamação do Evangelho, na fidelidade daquilo que ele recebeu de Cristo. Paulo não estava preocupado em acrescentar alguma coisa a mais ao Evangelho, as palavras de Cristo. Ele ouviu de Cristo e depois falou, não, mas
se eu colocar mais isso, vai ficar melhor, hein? Não. É o que nós fazemos hoje. A palavra não é mais suficiente. Vira e mexe, você chega e ouve. Olha, eu tenho uma palavra hoje que vocês nunca ouviram. Quando eu ouço isso, eu já me arrepio na hora. Falo, opa, vou embora. Eu vou embora, porque ele vai falar alguma coisa que eu nunca ouvi. O Evangelho tem 2000 anos. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Então, quer dizer que se eu nunca ouvi o que ele vai falar, eu vou embora. Esse cara teve uma revelação nova, será? Né? Mas é só você ficar lá para escutar a besteira. Só isso. Quer se demonstrar super espiritual, né? Todos os espirituais que receberam a visita de Jesus Cristo pós-escrituras eram hereges. Foram hereges ou são hereges. É simples assim. Tem um que Jesus visitava ele toda manhã para tomar café com ele. O pai das heresias. Tem até um herege que tem uma igreja grande, né? Que as pessoas falam que Deus está num lugar, igreja grande, e Deus, sétimo dia, não sei o que tem, que a fundadora recebeu anjos e recebeu do próprio Deus escrituras. Então, e é interessante que Paulo, ele fala assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. As pessoas hoje estão tão preocupadas com o batismo, quantas almas ganharam, né? Eu amo os contadores de alma, né? Sempre falo, né? Quantas almas? Eu estava falando com um pastor, né? Ele, quando ele perdeu o argumento, ele, mas quantas almas você ganhou para Cristo? Eu falei, nenhuma. Então, só na minha pregação foi 50 para frente. Tá? E quantas você perdeu? Vamos assim. Não, quantas você perdeu? Você ganhou 50, você perdeu quantas? Não, quantas deixar? Porque se foi na frente e você ganhou, os que não frequentam mais sua igreja, você perdeu. Quantas foram? Porque a Bíblia fala que você tem que tomar cuidado com um só, que você serve de tropeço. Que é melhor você colocar uma pedra aí no pescoço e arremessar no rio. Não fala de quantas você ganhou. Mas... Então, a nós, irmãos, não fique preocupado, pregue o Evangelho. Porque Paulo fala que Cristo não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, irmãos. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós não podemos pregar para anular a cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou aos terceiros dias pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a realmente falarmos do Evangelho. E ser imitador de Cristo, como Paulo foi, é falar aquilo que Jesus Cristo falou quando ele começou o seu ministério. Jesus saiu dizendo, cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você se arrepende e crê no Evangelho, você vai entender que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Todo o restante, irmãos, que você souber, é muito pequeno, perto dessa verdade que nós temos que anunciar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia.
por mais uma tarde, Senhor, que o Senhor permitiu falar da Tua palavra, do Teu Evangelho. Que Teu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tenha misericórdia de nós, misericórdia de mim, dos meus irmãos e irmãs, e daqueles que não Te conhecem. Que o Senhor busque eles, que eles se arrependam dos seus pecados, se dobre a Cristo, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e venceu a morte no nosso lugar. Sou grato em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, a qual eu adoro, eu amo. Que assim seja, Senhor. Amém.